Fala pessoal, tudo bem? A gente voltou para agora continuar o conteúdo. Agora nessa aula a gente vai estar tratando do Protocolo das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. A intenção desse protocolo é ter uma ação eficaz para prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Ele vem de uma abordagem global e internacional. Ele vai incluir medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir os traficantes e proteger as vítimas do tráfico, designando formas para proteger esses direitos fundamentais que são internacionalmente reconhecidos. Então, objetivos do protocolo aqui: prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando atenção especial às mulheres e crianças. Proteger e ajudar vítimas desse tráfico, respeitando seus direitos humanos, e promover a cooperação entre os estados para poder agir e atingir esses objetivos. Definição: o que é tráfico de pessoa? Significa o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas com ameaça ou uso de força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. Então tudo isso por exemplo, eu como pai tenho consentimento, tenho o poder de consentimento da outra pessoa, no caso de um filho, de um sobrinho que eu não tomo conta, e eu coloco para fins de exploração, e eu coloco ela, transporto, transfiro para outro país, enfim, tudo como forma de explorar. A exploração inclui, no mínimo, a exploração de prostituição, ou formas de exploração sexual, ou trabalho forçado, escravo forçado, ou práticas similares à escravatura e servidão, ou até mesmo remoção de órgãos. Para essa lei, guarda, criança é todo aquele menor de 18 anos. Por quê? Para o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, criança é aquele que não tem ainda 12 anos completos. E de 12 anos até os 18 anos incompletos é adolescente. Para essa lei, para esse protocolo aqui, criança, que a gente está estudando aqui agora, nível internacional, criança é todo aquele menor de 18. Não faz distinção entre criança e adolescente para esse protocolo. A criminalização. Esse protocolo aqui ele fala que cada estado vai adotar as medidas legislativas que considerem necessárias para poder punir esse tipo de crime. O Brasil já tem, a legislação. E a proteção a essas pessoas que são vítimas. O Estado deve proteger a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico de pessoas. Então o Estado tem que trabalhar numa ideia de fazer essa proteção, Porque senão essa vítima ela vai sofrer a chamada vitimização. Desde a primária, secundária, terciária, enfim, é bem complicado. Deverá também assegurar a essas vítimas informações sobre os procedimentos judiciais, medidas que permitam a recuperação física, psicológica, incluindo ainda alojamento adequado, aconselhamento quanto aos seus direitos, numa língua que ela compreenda, porque às vezes você foi para outro país, chegou lá, o país faz parte desse protocolo, então ele vai te dar ali um tradutor te explicando tudo que você tem direito, assistência médica, psicológica, assistência material, oportunidade de emprego, educação, formação. O Estado que faz parte desse protocolo é obrigado a fornecer isso para as pessoas vítimas, Deve garantir também a segurança física das vítimas do tráfico de pessoas enquanto elas estiverem no território desse país. Por exemplo, um brasileiro lá para a Argentina foi traficado. Então, enquanto estiver lá, tem que garantir a segurança desse brasileiro. E oferecer a essas vítimas uma possibilidade de obter indenização pelos danos sofridos. Esse Estatuto da Vítima do Tráfico de Pessoas no Estado de acolhimento, o que ele quer dizer? O Estado considera a possibilidade de adotar medidas legislativas para que essas vítimas do tráfico continuem, talvez, se for o caso, de forma temporária ou permanente, naquele estado onde ela foi traficada. Um brasileiro traficado para a Argentina. Suponha que essa brasileira fala assim: olha, eu prefiro ficar na Argentina porque aqui eu me sinto mais segura, já recebi o acolhimento, tenho um emprego, e no Brasil corro o risco das mesmas pessoas me traficar de novo. E aqui o Estado está tomando conta de mim. Então, a Argentina, por fazer parte desse
desse tratado, ela vai ter algum meio ali, alguma legislação que acolhe essa pessoa de forma temporária ou permanente até. E a ideia de repatriamento já é quando essa vítima ela quer voltar para o seu país, né? Aí fala que no caso ela tinha esse direito de permanência, mas aí ela entra no território, né? Ela vai estar lá na Argentina, no caso do exemplo aqui, ela vai entrar para o Brasil e aí todo esse procedimento tem que ser o mais rápido possível, tá? E ainda sempre contando com a segurança dela, o Estado fornecendo segurança adequada. A prevenção, aí como que o Estado poderia fazer prevenção? Aí ele fala que o Estado tem que fazer uma política abrangente, tá? Programas e medidas para prevenir, proteger e combater o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, para não acontecer novamente isso e para não acontecer de nenhuma forma, e se já aconteceu, que tenha sido mais enérgico ainda. Deve fazer campanhas no máximo possível de difundir o meio de comunicação para prevenir o tráfico de pessoas. Enfim, aí ele fala que os estados têm que se esforçar para diminuir a pobreza, para poder evitar isso, porque isso acontece muito por causa realmente de você vender pessoas, vender crianças, vender mulheres, né? Vende para órgãos, escravidão, sexualidade, essas coisas. Já acontece muito isso em países subdesenvolvidos por causa da questão financeira. Mas essa questão de redução da pobreza, infelizmente, um país igual o Brasil é complicado, não só pelo tamanho, mas pelo estilo de política que a gente tem aqui há muitos anos. Mas é um objetivo do tratado. Algumas medidas na fronteira, né? Fala que os estados têm que reforçar as fronteiras para poder prevenir e detectar esse tráfico de pessoas. No caso de documentos, né? Vai tentar fazer o máximo possível para poder assegurar a qualidade de documentos, para que seja um documento mostrar que é real e mesmo, para não ser documento falsificado, né? Para que não seja facilmente falsificado, então a ideia seria essa. Então assim, esse tratado ele é muito importante principalmente para prevenção. O Brasil já adota ele, o Brasil já vem adotando algumas legislações internas sobre essa prevenção, e assim, acho que o maior trabalho é fronteira mesmo nesse sentido. E para você no concurso, o básico são essas informações resumidas. Mas, novamente, eu te sugiro, vá ler todo o conteúdo, tá? E, não menos importante, para a gente fechar o conteúdo de direitos humanos, a gente vai falar agora também sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que definir tortura conforme essa convenção. Tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações, confissões, castigá-la por ato que ela ou terceira tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício da função pública, ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou dela decorram, tá? Então, se você, porventura, causou dor em alguém para se defender, não é tortura. Mas se você infligiu um sofrimento numa pessoa com a vontade de infligir esse sofrimento e não é num caso devido, aí vai ser considerado tortura para a convenção, porque a gente vai ver que para a nossa lei de tortura, 9455, tem algumas peculiaridades a mais aí. Todos os estados deverão tomar medidas para impedir a tortura, não podendo alegar circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ao estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa da tortura. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não pode ser invocada como justificativa da tortura. Por exemplo, isso daqui tem muito lá, até no Código Penal, né, de você acatar a ordem superior, tem no Estatuto do Servidor,
você deve acatar a ordem do seu superior desde que ela não seja manifestamente ilegal. Tá, você é polícia penal, tá lá. O seu superior fala assim, vai lá, algema preso para tirar ele da cela. Você vai lá e algema preso. Aí até aí tudo bem. Aí ele começa a falar, aperta a algema dele. E já, pra que apertar a algema dele? Não, porque tá frouxo, aí você dá um apertinho, né, pra regular. Aí ele não aperta para arrancar sangue, para cortar a pele. É uma ordem manifestamente ilegal. Tá torturando o preso, tá? Então assim, a intenção é essa. Então você vai cumprir essa ordem? Não. Nenhum estado pode expulsar, devolver ou extraditar uma pessoa para o outro estado onde há fundado receio de que ele seja torturado. Por exemplo, suponha que um cubano foge para o Brasil. Se ele for deportado, extraditado para Cuba, certamente ele vai ser torturado por ter fugido, porque eles não podem sair de lá, a não ser com autorização do governo e um monte de coisa lá. E aí você manda ele para lá, certamente ele vai ser torturado. Então, se tem esse receio de mandar ele ser torturado, você não pode mandar. Cada estado assegurará que todos os atos de tortura ou tentativas de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. Nós temos a Lei 9455 aqui, que trata sobre os crimes, né, prevenção à tortura e tal. O mesmo aplica-se à tentativa de tortura e todo qualquer ato que constitua cumplicidade ou participação, ou seja, aquele que vê e não faz nada, aquele que participa da tortura, tudo isso vai ser punido. Cada estado tomará as medidas necessárias sobre os crimes no seguinte caso: quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território, sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no estado, quando o suposto autor for nacional do estado em questão, quando a vítima for nacional do estado em questão e este o considerarem apropriado, todo estado em cujo território se encontra uma pessoa suspeita de ter cometido tortura e, após o exame das informações que dispõe, as circunstâncias que o justifiquem, procederá à detenção, no caso, a prisão dessa pessoa que cometeu tortura, tá? E ainda tornará outras medidas legais para assegurar a sua presença. O suspeito pode se comunicar imediatamente com o representante mais próximo do estado, que é nacional. Ou seja, se eu sou brasileiro e fui preso por suspeita de tortura lá na Argentina, na hora eu vou ter direito a falar com um embaixador ou alguém representante do consulado brasileiro. Tá? Se for apátrida, aquele que não tem nacionalidade, com o representante do estado, no caso da residência habitual, onde ele vivia antes, ficava. Qualquer pessoa processada por qualquer tortura receberá garantias de tratamento justo em todas as fases do processo. O crime de tortura é considerado extraditável em qualquer tratado de extradição existente entre os estados. Então, o crime de tortura cometido na Argentina por um brasileiro pode ser extraditado para o Brasil. O crime será considerado, para fim de extradição entre os estados, como se tivesse ocorrido não apenas no lugar que ocorreu, mas em território dos estados que estabeleceram a sua jurisdição. Cada estado assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição da tortura sejam plenamente incorporados no treinamento pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da lei. O que ele quer dizer com isso? Vocês vão fazer o curso de polícia penal assim que passar no concurso. No seu curso de formação, você vai estudar sobre situações que previnem a tortura para que você não cometa a tortura como um servidor público, principalmente na função que você vai exercer. Aí ele fala que os estados vão estabelecer normas, vai assegurar no sistema jurídico a proteção a essa vítima, enfim, tem várias situações que ele vai trazendo que está na legislação que você precisa ler, que está no material, já colocamos aí. Tá? E por fim, os dispositivos da convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou nacional que proíba tratamento de penas cruéis, degradantes, humanas que se referem à extradição e expulsão. Ou seja, essa convenção ela vem somar com toda a legislação internacional e nacional que previne a tortura, tá? Ou penas de tratamentos cruéis, degradantes, enfim. Então, essa convenção ela não vem restringir, ela vem somar, beleza? Então, olha só, em relação aos temas de direitos humanos que a gente tem aí no nosso edital, no que a gente fez essa junção,
São esses os temas. Ah, mas foi bem objetivo. Sim, por quê? Tudo é leitura. Tem que ler tudo. São questões que não têm interpretação jurisprudencial. Tem jurisprudência na Corte Interamericana, na Corte Internacional? Tem, mas isso não cai no seu concurso. Então, o que vai cair no seu concurso é a letra das convenções, dos tratados, das declarações aí. Vai cair a letra das leis, vamos assim dizer de forma, né, geral. E aqui eu tentei fazer um resumo para te direcionar, para te ambientalizar. O que você precisa fazer hoje é ler atentamente, letra por letra, de todas essas convenções. E a partir dali, se surgir dúvida, você entrar em contato, né? Seja pela central do aluno, seja pela o e-mail nosso, dominodigital@gmail, para que a gente possa te ajudar, beleza? Então, essa parte de eles a gente encerra aqui e depois a gente continua com as outras aulas. Até mais!